No intestino, a gente tem a maior concentração de neurônios fora do cérebro, né, fora do sistema nervoso central, e ele tem várias funções autônomas. Por exemplo, a digestão, a gente não precisa do cérebro para digerir. Ele tem toda essa via de que ele responde a ele mesmo, né? Então chega o estímulo da comida e ele ativa os músculos a contrair e relaxar em cadeia, né, para a gente poder digerir a comida e passar por todo o intestino. Eu tenho a impressão que assim, a melhor forma de ver isso, assim, essa relação entre macrófago e neurônio nesse local, é que ele vira uma ponte para um neurônio perceber um sinal de perigo, por exemplo, que está dentro do lúmen, que não seria normalmente percebido por um sistema clássico sensorial. Então, se a gente acha que o nosso sistema sensorial é visão, tato, audição, não sei o quê, esse sistema é um sistema sensorial, entre aspas, para perceber alterações potencialmente problemáticas que estão acontecendo dentro do intestino. O intestino em si é um órgão muito interessante, né? Porque além disso, ele também concentra o maior número de células imunes. Foi daí a ideia de estudar esse órgão em específico para essa interação neuroimune. Indiscutivelmente, assim, uma célula do sistema imune é muito mais adequada em termos de maquinaria molecular para perceber fragmentos de bactéria do que um neurônio. Então, assim, o fato de existir tanto macrófago lá, no nosso ponto de vista, facilita essa transdução de um sinal que está na luz, que pode ser, por exemplo, uma bactéria potencialmente patogênica, para o neurônio para poder organizar e desencadear essa resposta mais global. E essa resposta tanto é sinalizando que existe isso, quanto modulando a expressão gênica de outras células. Então, o que acontece à distância com o macrófago que está na muscular é ser inervado por um neurônio que foi, de alguma forma, estimulado por esse que percebeu a alteração do conteúdo do intestino, e essa inervação nesse que está à distância faz com que ele mude a sua programação gênica para poder ficar apostos para se precisar responder para alguma coisa mais complicada, ou seja, dano tecidual. E, na verdade, é a área do nosso corpo que está mais exposta ao ambiente, né? Porque o intestino ele é muito grande. Então, tudo que a gente come passa por aí e o corpo tem que responder. Fora o enorme número de bactérias que a gente convive sempre, né? Que são bastante importantes. O intestino é a maior interface que a gente tem com o mundo, assim, né? Então a gente pensa na pele, mas a área do intestino é uma coisa absurdamente alta, assim. E é considerada a área externa, quer dizer, então o intestino é um tubo que passa dentro da gente. Então, apesar de estar dentro do corpo, anatomicamente, é uma face do corpo que está virada para fora. Tem uma porta, né? É uma porta enorme, assim. Mas a estimativa de micro-organismos que estão na gente, e principalmente no intestino, é que a gente tem muito mais células dos outros do que nossas, assim, né? Tem mais célula na gente que não é nossa do que célula de Homo sapiens, assim. E como já se sabe hoje em dia que diversas doenças do intestino, ou quando você tem alguma infecção, você também acaba tendo problemas de estresse, de mau humor e coisas assim, que a gente ainda não sabe explicar como essa informação passa, mas já é aceito que de fato existe essa comunicação. A gente está percebendo cada vez mais que não só um problema, como nem uma coincidência, mas assim, a existência desses micro-organismos é crítica para a sobrevivência. Da mesma forma como isso acontece com uma bactéria, eu não tenho dúvida que acontece, por exemplo, com um antígeno alimentar, se a pessoa é alérgica a essa comida ou não. O que acontece, por exemplo, se for uma outra classe de patógenos, se for um verme, né, se for um hominto, se for um vírus, ou se for qualquer outra coisa, assim, se for câncer. Então, assim, mais do que tudo, eu acho que é uma prova de conceito, assim, de que a coisa está acontecendo lá, ela parece muito relevante, assim, ela tem uma ramificação possível, assim, teórica muito grande, e é um mundo a ser explorado. Então, entender como esse sistema interage com o cérebro, também como ele funciona sozinho, é uma área de bastante interesse.